Mas a gente precisa olhar para dentro da gente e ver se realmente isso que eu estou achando que é vulnerável não é um ponto de partida para eu dar um revés na minha vida, né? Então, o que é? A palavra vulnerabilidade é associada a insegurança, instabilidade e fragilidade. Aí, quando a gente fala de vulnerabilidade emocional, né, é um estado que a gente se sente exposto diante de alguma situação incômoda, dolorosa ou difícil, pensando que a gente não pode superar esses momentos. Aí você vai falar, poxa, mas que dramático, né? Às vezes eu não sou tão dramática, eu sou mais prática, eu sou mais direta, não levo para esse lado. Né? Pode ser que alguma situação, a maior parte das situações da sua vida sejam assim. Mas em algum ponto vai pegar. Né? Porque nem todo mundo é tão prático, nem todo mundo é tão... Não. Alguma coisa pega em você. Né? E essa coisa que pega em você, às vezes é um pouquinho de nada, que para os outros parece que é tão pouco, mas para você é uma coisa gigante. Né? Então é mais comum que a gente oculte as nossas vulnerabilidades, com medo da gente se expor e achar que as outras pessoas estão achando que a gente é fraco, né? Que a gente é incapaz. Quando a gente fala etimologicamente, né, eu achei bonito isso aí, até fui atrás, falei, nossa, que palavra bonita, que todo mundo fala, o que será que significa isso? Significa o estudo das palavras, até agora eu já sei o que é isso, vocês também já sabem. Né? A palavra vulnerabilidade vem do latim vulneratio, que significa qualidade de ser ferido. Né? A gente sabe que a nossa língua portuguesa provém de muitas línguas. Né? Portanto, é um termo associado a suscetibilidade do medo de ser ferido emocional ou fisicamente. Então, quando a gente se sente vulnerável, a gente está em background, a gente está se sentindo fragilizado emocional ou fisicamente. Mas, de outra forma, a gente se sente... O que a gente sente não depende só da gente. Como isso? Explica isso. Né? O que significa isso? Significa que o quê? Dependendo da situação que eu estou, do momento que eu estou, onde eu estou vivendo, com quem eu estou vivendo, isso tudo impacta em mim. Né? Isso é sabido, isso impacta na gente. Mas quando a gente está ali no trivial, no cotidiano, quando a gente está passando por essa situação, a gente não vê isso. Né? Quando você está ali no meio, você não vê isso, você não tem essa visão, não tem essa percepção. Então você acha que tudo é muito mais difícil. Só que, às vezes, eu sempre falo, né? Quando... Por exemplo, a gente que é mãe, principalmente em casa, que os filhos chegam com problemas, eu falo assim, dá um passo para trás e analisa como se você fosse uma outra pessoa. Isso é difícil de fazer. Isso é difícil de fazer porque, às vezes, nas minhas questões, eu fico, mas aí você fala assim, opa, o que você fala é mais para você do que para os outros. Né? Então faz isso também, dá um passo para trás e analisa a situação de outro contexto. Como se você não estivesse passando por aquilo. Que conselho você se daria se você não estivesse passando por aquilo? Né? Então, assim... A percepção da vulnerabilidade, eu até coloquei assim, como que a percepção da vulnerabilidade pode fortalecer o indivíduo emocionalmente, né? Aí a gente vai entrar numa outra questão que se fala bastante, né? A vulnerabilidade é definida como aquilo que experimentamos em momentos de incerteza, de risco, de exposição. Ela nos deixa ansiosos e com medos. O que você está falando, Rose? Já começou a falar de outra coisa. Eu estou falando disso aqui. A coragem de ser imperfeito, que é o livro do Poder da Vulnerabilidade da Brené Brown. Desculpa, gente, a imagem ali não entrou. Mas passa ali a imagem do livro. Esse livro, essa série, esse documentário, está ali na Netflix. É uma pesquisadora norte-americana que ela fala bastante sobre vulnerabilidade. Né? Eu sei que os conceitos dela, às vezes, pode ser... Para algumas pessoas, podem não caber. Né? Eu até estava ali conversando, para algumas pessoas, os conceitos dela não cabem de imediato. Mas a gente... Lembra lá, tudo a gente tira um ponto positivo de todas as questões, porque né, não existe verdade absoluta e nem restrita num conceito só. Então, se você for olhar alguns pontos que ela coloca ali, fazem muito sentido. Porque ela coloca um outro ponto da vulnerabilidade. Eu primeiro mostrei para vocês que a gente conceitua a vulnerabilidade como uma coisa ruim. Aqui ela já está dizendo que não, que a vulnerabilidade não é uma coisa ruim. Aí você vai dizer, mas como assim? Não é muito contraditório? Ela diz ali que assim, ser vulnerável, na verdade, é ser uma pessoa corajosa. Né? Eu vou roubar até umas frasezinhas que ela coloca ali na série dela. Ela diz assim, você é vulnerável quando você começa num emprego novo. Isso que ela colocou lá. Né? Quando você sai pela primeira vez depois de ter se divorciado. Então, são situações que ela coloca que a pessoa
se coloca em vulnerabilidade, né? Olha um outro conceito, uma outra conotação que ela está dando para a palavra vulnerabilidade, né? Então, assim, conforme ela, né, admitir fraquezas, erros e imperfeições faz parte da vida. Não só dela, né? Se a gente olhar bem para a gente, isso faz parte da nossa vida, faz parte do autoconhecimento. O que a gente não sempre fala? Conhecimento e autoconhecimento, isso tudo não faz parte do autoconhecimento? Quando você olha para dentro de você e percebe seus erros, suas imperfeições, o que você precisa melhorar, é muito mais fácil apontar do outro o defeito do que da gente, né? Existem algumas questões que a gente fala assim, quando você aponta o defeito do outro, na verdade você está se vendo no outro, né? Não sei, de repente pode até fazer sentido isso. Será que o que incomoda no outro, de repente, não é aquilo que está dentro de você e você não conseguiu resolver ali? Então, viver é um constante processo de amadurecimento e crescimento. É impossível uma pessoa chegar nesse mundo com um conceito, com uma ideia, com um paradigma, ou seja lá o que for, e ir embora do mesmo jeito. De repente até pode ir, mas olha o tempo que ela perdeu, né? Se a pessoa vive 60, 40, 50, olha o tempo que ela perdeu. O que ela fez? O que ela mudou? Porque se você veio para cá, você veio para resolver e para mudar alguma coisa. Se você ainda está com o mesmo conceito, está com a mesma ideia, está com a mesma posição, então você só perdeu tempo. Você não perde os teus valores, aquilo que está dentro de você, aquilo que você acredita que é bom para você e que não faz mal para ninguém, que não faz mal para você, está tudo certo. Mas aí a gente tem que ver se aquilo que eu levo a ferro e fogo, que eu tenho para mim, que eu não mudo, que eu não... Será que não está me prejudicando? Será que não está prejudicando a outra pessoa? Será que está me fazendo evoluir? Será que está me fazendo crescer? Será que está fazendo bem para mim e para as pessoas que estão vivendo comigo? É isso que a gente tem que avaliar, né? E isso é o autoaprendizado, é o autoconhecimento. É essa avaliação que a gente precisa fazer dentro da gente. Eu estou dizendo que não é uma coisa fácil. Não é? Parece ser muito fácil quando a gente fala, a gente se empolga, é um discurso bonito, a gente vai para casa empolgado, mas aí quando você começa a ver os defeitos, você fala, amanhã, ou depois, mas aí o depois passa, né? Porque parece que cada vez o dia passa mais rápido, o ano passa mais... Nós já estamos na metade do ano, gente. Alguém viu alguma coisa até chegar aqui? Nós já estamos na metade do ano. Né? Então a vida passa muito rápido, e quando vê, você já passou. E quantos num leito de morte, numa situação de saber que está terminando a vida, não dariam tudo para voltar atrás e fazer uma coisa diferente?